Terceira questão. Agora, Rousseau. Rousseau, em sua obra O Contrato Social, percebam que são três teóricos, os três estão falando sobre o mesmo tema, o contrato social, e cada um tem uma visão do estado de natureza. Para Hobbes, egoísta, Caos, guerra todos contra todos, o Locke, livres e iguais, propriedade, vida e liberdade, e o Rousseau agora. Rousseau discute a ideia de transformação radical nas relações sociais e políticas. Para ele, o estado de natureza, os seres humanos, eram livres e iguais, mas a civilização e a propriedade privada criaram desigualdade e a corrupção moral. Então é dele a célebre frase, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Então para ele nós éramos melhores antes do Estado existir da propriedade privada. E Rousseau propõe, então, a formação de uma sociedade política baseada na vontade geral, segundo Rousseau, vontade geral é. Muitas vezes que cai Rousseau aparece o conceito dele principal de vontade geral. Vontade geral é a ideia de estabelecer critérios para se perceber qual é a vontade do grupo social. Não quer dizer que se forma uma maioria absoluta. É aquilo que a gente pratica, por exemplo, na democracia. A gente nem sempre tem consensos, né? Nem sempre todo mundo concorda com uma questão na democracia, mas a gente prevalece uma vontade geral da maioria, né? Em várias situações da democracia. Então, a maioria dos votos elege o governante, a maioria do voto dos deputados aprova uma lei. Então, a gente segue um princípio muito próximo desse princípio do Rousseau, de uma vontade geral, que não é a vontade de todos. Muitas vezes é a vontade da maioria ou da maioria que representa alguém naquele espaço, ok? Então, a vontade geral está muito nesse sentido. A vontade de um soberano que deve ser obedecida sem questionamento, a vontade geral já não é individual. Então já coloca aqui uma lógica, pela lógica já dá para eliminar essa primeira. B. A soma das vontades individuais dos cidadãos, refletindo as necessidades particulares de cada um. Então assim, seria até difícil a gente chegar numa vontade geral assim, né? Então se a gente chegar assim, ó, nós vamos pegar o que cada um quer aqui, nós vamos chegar a uma decisão comum. Meio difícil, né? Muito mais provável se você colocar duas opções e tiver que escolher entre as duas, vai ter um que vai gerar maioria. Agora, se a gente for discutir dentre 1 milhão de opções, qual vai ser a melhor? Dificilmente, né? Então, alternativa C. A manifestação da vontade coletiva do povo que visa o bem comum e deve prevalecer sobre os interesses particulares. Aqui está bem mais próximo da nossa democracia e também do conceito de vontade geral, né? Então, a manifestação da vontade coletiva que visa o bem comum. Então, o objetivo não deve ser a vontade de alguém só porque a maioria quer. Perceberam? Não, tem que ser o que é melhor para a maioria pela decisão da maioria, ok? E D, por que não é? Uma vontade que é exclusiva do grupo elitista, então ele não fala de um grupo específico. Quando ele fala vontade geral, inclusive, elimina a ideia de que divide o povo em rico e pobre, ou classe A, B, C, D. Ele fala de vontade geral. Quando a gente fala geral, a gente está falando todo mundo, né?